O terremoto, repentino, inesperado, apavorante. Nenhuma outra força da natureza pode provocar tamanha destruição. Nenhuma outra força mata tantos. Quando ele ataca, não há para onde fugir. Podemos tentar nos preparar, mas o evento é mortífero. Podemos apenas sobreviver à mais destrutiva força de nosso planeta feroz. Planeta feroz. Terremoto. Os terremotos são a força mais repentina, inesperada e destrutiva da natureza. Eles atacam sem aviso. O chão começa a tremer e simplesmente não há como saber quando irá parar. Pode ser um pequeno tremor ou um terremoto enorme, daqueles que só acontecem uma vez em sua vida. Seja qual for, você não pode escapar. Você só pode esperar sobreviver. Só neste século, os terremotos já mataram mais de 2 milhões de pessoas, mas ainda assim, no total, a Terra tremeu violentamente por menos de uma hora. Os terremotos são muito comuns. Em todo o mundo ocorrem mais de 1 milhão ao ano, mas a maioria é fraca demais para ser sentida. Num ano médio, podem haver algumas centenas de terremotos que causam pequenos danos e entre 1 e 20 terremotos de grande escala. Esta é a parte central da Itália. Em outubro de 1997, um terremoto atingiu uma vasta região no meio da noite. Ele causou danos a muitos edifícios e 6 mortes. Dez horas depois, o primeiro de vários tremores após o tremor principal ocorreram. Ele foi muito mais forte do que o primeiro tremor. Centenas de casas desabaram. Numa aldeia, toda a população ficou desabrigada. Nunca aconteceu nada assim. Já tivemos tremores pequenos antes, mas nunca nenhum tão forte assim. O primeiro choque veio à noite, quando eu estava dormindo. O chão estava gritando. Eu não me dei conta do que estava acontecendo. No tremor do dia seguinte, parecia que as casas iam cair em cima de você. O tremor subsequente trouxe tragédia à Basílica de São Francisco, em Assis, de 700 anos. Após o terremoto original, um grupo de monges e outras pessoas estava examinando os lindos afrescos nas paredes e teto, procurando sinais de danos. Enquanto estavam trabalhando, o tremor subsequente ocorreu. Parte do teto desabou sobre eles, matando 4 pessoas. Sem as pessoas, os terremotos não seriam uma ameaça. Numa região inabitada, até mesmo um grande tremor pode não deixar nenhum resquício do que ocorreu. Mas este é um planeta superpovoado. Muitas regiões propensas a terremotos também estão repletas de pessoas. As áreas urbanas estão se tornando maiores e mais complexas. As cidades estão crescendo o tempo todo. Um grande terremoto numa área urbana cheia de pessoas poderia matar mais pessoas em alguns segundos do que qualquer outra forma de desastre natural. Hoje, estima-se que 600 milhões de pessoas vivam em áreas onde grandes terremotos podem acontecer. Elas convivem com o risco de suas casas e vidas serem destruídas a qualquer momento. É um risco que se torna parte da vida.
Esta é a assinatura de um terremoto registrada por um sismógrafo ultrassensível enterrado profundamente na Terra. Qualquer terremoto em qualquer lugar faz com que todo o planeta vibre. Este pode estar ocorrendo a centenas ou milhares de quilômetros de distância, até mesmo do outro lado do planeta. No Centro Nacional de Informações sobre Terremotos no Colorado, todo o tremor significativo do planeta é registrado. Os dados são enviados de 6 sismógrafos espalhados pelo mundo. O centro analisa as informações e alerta as autoridades sobre a magnitude e a escala de cada terremoto. Quando um terremoto ocorre, as primeiras ondas a chegarem são as ondas de pressão rápida, ou ondas P. Alarmes disparam por todo o edifício para alertar os cientistas. Os instrumentos registram as ondas de choque em diferentes partes do mundo. Aqui está um pico, chegada de P aqui, chegada de P aqui, P sobre esta área, New Hampshire. Ali está um P. Esse terremoto, eu acho, não está sobre os Estados Unidos, mas é um terremoto bem grande, provavelmente talvez no hemisfério sul. Isto está chegando agora. Nós ainda nem sabemos onde ele está. Isto é um terremoto, acabou de acontecer. Nós falamos sobre previsões, não previmos isto. Não podemos prever. O terremoto está acontecendo. Os computadores então localizam precisamente o terremoto e sua magnitude em poucos minutos. O que temos até agora é no Panamá, ou no limite da Colômbia. Esta informação então é enviada automaticamente a pessoas-chave através de seus pagers. Só um minuto, eu vou ver para você. 7,4 graus ao norte, hora de origem. 17 horas, 25 minutos e 0 segundos. O primeiro detector sísmico foi inventado quase 2.000 anos atrás por um matemático chinês. Ele construiu um dispositivo com bolas metálicas e bocas de dragões. Um pêndulo no instrumento se movia quando registrava o terremoto e as bolas caíam dentro das bocas das rãs que esperavam logo abaixo. Os chineses eram singulares. Outras culturas contavam com a religião e a mitologia para explicar os terremotos. Os antigos japoneses falavam de um bagre gigante que lutava contra um deus. O deus venceu e se postou em triunfo sobre a cabeça do grande peixe. De tempos em tempos, o bagre se debatia e o bater de sua enorme cauda fazia a terra tremer. A ciência moderna nos dá uma explicação mais racional, mas ela também nos mostra o quanto somos pequenos. Os terremotos acontecem porque, numa escala ampla e lenta, toda a superfície do planeta está em movimento. A crosta da Terra está dividida em grandes pedaços chamados placas tectônicas, flutuando acima do manto líquido centenas de quilômetros abaixo. Essas placas tectônicas estão em movimento constante, levadas pelas correntes de convecção no manto. O movimento é incrivelmente lento, cerca de 1 centímetro por ano, ou quase a mesma velocidade que as nossas unhas crescem. Em algumas partes do mundo, as placas colidem. Uma placa desliza sob ou além da outra. Forças incríveis empurram a crosta para cima, formando as montanhas e os vulcões. – 95% de todos os terremotos acontecem ao longo dos limites entre placas tectônicas. Então, não é de surpreender que os maiores terremotos em anos recentes ocorreram onde a placa do Pacífico se move além da placa continental americana. Isso aconteceu no Alasca em março de 1964. O terremoto ocorreu ao longo de uma falha de 805 quilômetros de extensão. O tremor foi sentido durante quase 7 minutos, incrivelmente longo para um terremoto. A cidade de Anchorage foi a mais atingida. A força do terremoto foi tão grande que quilômetros de solo ficaram despedaçados. Em alguns lugares, a terra cedeu 15 metros. A quantidade de energia liberada foi equivalente a 12.000 bombas do tamanho da que atingiu Hiroshima. Felizmente, a área não era densamente povoada, mas ainda assim, 115 pessoas morreram.
O sul da China também se encontra no limite dessa mesma placa do Pacífico. Ele foi atingido por um terremoto mais fraco em 1976. Mas este terremoto ocorreu perto da superfície, atingindo uma área densamente povoada, com muitos edifícios com baixa qualidade de construção. Mais de 250 mil pessoas morreram, mais de 800 mil ficaram feridas e vários milhões ficaram desabrigados. Tremores moderados a pouca profundidade geralmente causam muito mais danos do que os terremotos maiores e mais profundos, porque o tremor é transmitido para a superfície rapidamente, sem muita perda de energia. Aonde quer que ocorram, as causas dos terremotos são as mesmas. Quando duas placas tectônicas movem-se uma contra a outra, existe uma enorme fricção ao longo da linha entre elas, conhecida como falha. Se as rochas de cada um dos lados da falha travam juntas, enormes quantidades de energia começam a se concentrar enquanto elas lutam para passar uma pela outra. O tempo passa, alguns anos ou talvez algumas centenas, mas eventualmente o movimento das placas rompe a ligação entre os dois lados da falha. As placas se movem, súbita e rapidamente. Na superfície ocorre uma violenta ondulação do solo e aconteceu um terremoto. Talvez o mais famoso exemplo deste tipo de falha seja a falha de San Andreas, na Califórnia. Em todo lugar ao longo dela existem evidências de que a Terra está se movendo. Esta é Hollister, na Califórnia. Aqui, nos subúrbios, uma grande força da natureza é revelada por uma ondulação na calçada. Pode não parecer grande coisa, mas esta parede recurvada estava reta há apenas 5 anos. A falha passa bem embaixo da parede, na calçada. Um lado se moveu em relação ao outro. Outubro de 1989. Uma outra parte da falha de San Andreas, desta vez sob a área da Baía de São Francisco. O terremoto Loma Prieta foi o maior tremor a atingir a região desde o grande terremoto de 1906. São Francisco vive um medo constante de terremotos. Desta vez, a cidade teve sorte. 63 pessoas morreram, mas podia ter sido muito pior. Vários quilômetros de estradas e centenas de edifícios desabaram ou foram danificados, não podendo ser consertados. Este terremoto foi menos grave do que poderia ter sido. Alguns cientistas tinham previsto que o estresse da falha se transformaria num terremoto gigante. Em vez disso, a falha pode estar liberando a sua energia armazenada numa série de tremores menores. Entretanto, uma coisa é certa. San Andreas é uma falha muito ativa e tremores violentos podem ocorrer a qualquer momento. Ao longo da falha de San Andreas, duas placas estão se movendo lateralmente. Mas os morros ao redor de Los Angeles escondem um outro perigo. Falhas verticais, onde uma placa está se empurrando contra a outra. A sismóloga Lucy Jennings é alguém que entende o potencial para o desastre em Los Angeles. Los Angeles é uma das grandes cidades do mundo, localizada na conjunção de dois grandes sistemas de falhas. Temos as falhas de deslizamento da falha de San Andrés, que vem do sudeste até Los Angeles. E temos os sistemas de falhas de empuxo do Transverse Ranges, que criam essas montanhas onde estamos. E nos Transverse Ranges, um grupo de rochas está sendo empurrado para cima, sobre o grupo que está abaixo dele. Em janeiro de 1994, uma dessas falhas escorregou e causou o terremoto de North Ridge. Olá, tem alguém aí? Ninguém nem sequer sabia que essa falha existia. Esse é o primeiro andar aqui, esse é o segundo andar aqui. Ele está debaixo de nós. Tem alguém aí? Vamos lá, cara. Você está bem? Meu braço! Houve apenas 72 mortos, mas o terremoto de North Ridge feriu 7 mil pessoas e deixou outras 20 mil desabrigadas. Esse também foi o terremoto mais caro da história dos Estados Unidos, com mais de 30 bilhões de dólares em danos.
Em todo o mundo, existem muitas cidades onde grandes terremotos já ocorreram e onde os cientistas sabem que eles irão ocorrer novamente. Mas como um grande centro populacional pode sobreviver a um grande tremor? A maioria dos modernos arranha-céus em áreas de risco de terremotos, como estes em Tóquio, são construídos para suportar os mais graves terremotos. Os engenheiros e arquitetos têm confiança de que as milhares de pessoas que trabalham e vivem em edifícios como estes estarão seguras. Mas estarão mesmo? Podemos ter certeza disso? É a complexidade da vida urbana que nos torna tão vulneráveis. Tóquio tem 14 milhões de habitantes. Outras cidades têm mais, e em qualquer cidade existem milhares de construções que não estão protegidas contra os terremotos. Então, se um grande terremoto ocorrer perto de um dos nossos grandes centros populacionais, quais são os prováveis efeitos que ele causará? No terremoto da Cidade do México, em 1985, mais de 400 edifícios que foram projetados para suportar terremotos desabaram. A maioria deles tinha entre 6 e 16 andares de altura. Os tremores causaram vibrações nas estruturas e os edifícios tremeram até se despedaçarem. Dentro de cada edifício, tudo é revirado, como se estivesse numa casa de bonecas. Mesmo no mais resistente edifício de escritório, centenas de pessoas seriam esmagadas por objetos caindo à sua volta. Mas do lado de fora também não é seguro. A alvenaria, telhas, placas e o mais perigoso de tudo, vidro, caem em estilhaços. Todo o edifício de escritórios moderno contém centenas de metros quadrados de janelas de vidro. Mesmo se os edifícios suportarem os tremores, muitos painéis de vidro irão se quebrar e se precipitar sobre qualquer um que esteja nas ruas abaixo deles. Um dos maiores perigos dos terremotos é o fogo. Fogões caídos nas casas, encanamentos de gás quebrados, cabos de força partidos. Os canos de água também se partem, então os serviços de emergência podem não conseguir água para combater o fogo. E as enchentes também podem se tornar outro problema. Em todo grande terremoto recente, os incêndios têm sido uma das grandes causas de destruição e morte. No terremoto de 1995 de Kobe, no Japão, que matou mais de 5.500 pessoas, incêndios assolaram a cidade por vários dias. Num ambiente urbano superpovoado, existia um perigo muito maior depois que os incêndios fugissem ao controle: a tempestade de fogo. Enquanto as chamas sobem, elas aspiram ar. Esse ar em movimento cria ventos de mais de 161 km por hora, levando as chamas ainda mais além. É um círculo vicioso e mortífero.
No grande terremoto de Tóquio de 1923, uma tempestade de fogo matou mais pessoas do que o próprio terremoto. 40 mil sobreviventes do terremoto original estavam se abrigando em um parque do tamanho de um campo de futebol americano. Então, uma tempestade de fogo varreu aquela parte da cidade. Das 40 mil pessoas, só 30 sobreviveram. Existem outros efeitos colaterais dos terremotos. O pior deles é a tsunami, ou vagalhão. Eles são criados quando um terremoto faz o leito do oceano tremer e movimenta uma enorme quantidade de água. O terremoto do Alasca de 1964 criou um vagalhão que matou mais pessoas que o próprio terremoto. O cenário após qualquer terremoto numa cidade grande é de completa devastação e caos. Em Kobe, prédios e escritórios inteiros caíram nas ruas, bloqueando completamente as vias de acesso, impossibilitando que os serviços de emergência chegassem a muitas regiões por vários dias. Quando os edifícios desabam, muitas pessoas ficam presas e são mortas. Na Cidade do México, uma das maiores tragédias foi que vários hospitais desabaram, matando pacientes e equipes médicas e deixando os hospitais inutilizáveis exatamente quando eram mais necessários. Para qualquer um que esteja dirigindo na ocasião de um terremoto, uma cidade moderna não é um lugar seguro para se estar. Fora os perigos de objetos caindo, as vias elevadas são especialmente perigosas. Isso aconteceu no terremoto de Loma Prieta em 1989 e também em Kobe em 1995. Vários pedaços grandes do elevado vieram abaixo, jogando muitos veículos para baixo e esmagando muitos outros. O colapso desses elevados alarmou engenheiros em todo o mundo, porque as suas extensões tinham sido projetadas para suportar terremotos maiores do que aqueles que os destruíram. De algum modo, os elevados ainda estavam vulneráveis e eles não compreendiam por quê. Os danos causados por terremotos variam tanto que às vezes não parece fazer sentido. Em Kobe, alguns edifícios foram completamente destruídos, enquanto alguns ao lado se mantiveram intactos. Em alguns casos, isso poderia ser explicado pela qualidade do projeto. Fundações profundas e a construção reforçada podem ajudar um edifício a suportar os tremores. Infelizmente, muitos países em desenvolvimento encontram-se em áreas de terremotos e a qualidade das construções é ruim. Um terremoto relativamente pequeno no oeste do Peru, em 1996, destruiu ou danificou centenas de casas porque eram construídas simplesmente de tijolos sem reforço e cimento de má qualidade. Várias dúzias de pessoas morreram aqui. Em casas nos Estados Unidos ou na Europa, elas provavelmente teriam sobrevivido. Mas mesmo na Califórnia, que tem consciência dos terremotos, já houve colapsos surpreendentes. No terremoto de Loma Prieta, em 1989, muitos grandes prédios de apartamentos no distrito da Marina de São Francisco foram destruídos ou seriamente danificados. O problema para o distrito da Marina é que as casas tinham sido construídas sobre as úmidas terras costeiras que tinham sido aterradas. Quando a área foi sacudida pelo terremoto, o fenômeno chamado de liquefação ocorreu.
Quando a terra encharcada de água como esta é sacudida, a água sobe em direção à superfície e a terra começa a se comportar como um líquido. As casas começam a afundar lentamente, não importando a solidez de suas fundações. Alguns terremotos atingem edifícios de uma determinada altura com maior potência. Isso acontece quando a frequência das ondas do terremoto corresponde à frequência vibratória natural da estrutura. Esses edifícios, então, irão balançar muito mais do que os outros. É difícil saber exatamente por que alguns edifícios são destruídos enquanto outros sobrevivem. Sabemos que construir sobre rocha sólida é melhor do que construir sobre areia ou argila, mas em alguns casos apenas não existe uma boa explicação. Para os sobreviventes de um terremoto, a primeira reação geralmente é de choque. Ei, vão pra casa! Temos problemas sérios, é óbvio! Vão pra casa e protejam a casa! Desliguem o gás, a eletricidade, armazene água, preparem-se para os próximos tremores! Serão 3 dias sem serviços públicos! Ainda restam 90 minutos de luz e não adianta nada ficar por aqui! Eu estava em choque. Eu realmente estava em choque. Eu me sentei na calçada e... É estranho o que passa pela sua cabeça numa hora como essa. Eu estava pensando, puxa, minha maquilagem não está comigo. Sabe, essa foi a primeira coisa. O que vou fazer sem a minha maquilagem? Eu não estou com nenhuma identificação. Quem sou eu? A frustração é compreensível. Às vezes, a destruição do ambiente familiar das pessoas é tão traumática que elas simplesmente não conseguem lidar com a situação. Esta é a Armênia, em 7 de dezembro de 1988. Aqui, a terra tremeu por apenas 40 segundos. Cidades e aldeias inteiras desabaram. 25 mil pessoas morreram. 500 mil pessoas ficaram desabrigadas. A devastação foi tão grande que os sobreviventes simplesmente não compreendiam o que tinha acontecido. Minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, todos morreram. Estavam ali no 9º andar. O terremoto da Armênia foi um dos piores a atingir a região em anos recentes, apesar dos tremores ainda serem comuns. Uma fronteira de placas tectônicas ativas atravessa o sul da Europa, partindo de Portugal e atravessando a Itália, Grécia, Turquia, Armênia e Irã. Todos esses países estão vulneráveis a grandes terremotos. Após um grande terremoto, a prioridade é encontrar sobreviventes enterrados e presos nos escombros. Isto sempre é uma corrida contra o tempo. As equipes de resgate utilizam qualquer tecnologia que estiver à mão para chegar aos locais onde pode haver pessoas presas. Os cães são especialmente úteis para localizar sobreviventes enterrados. Encontrar alguém vivo é de grande importância psicológica. É uma mensagem de esperança num momento de grande pesar. Este homem sobreviveu durante 3 dias nos escombros de seu supermercado. As vítimas frequentemente ficam seriamente feridas. A desidratação é comum. Poucas pessoas sobrevivem presas por mais do que alguns dias. Minha mãe estava lá, ela estava viva, mas eu não consegui tirá-la. A inevitável e triste tarefa seguinte é desenterrar os mortos.
Por muitas semanas após o terremoto da Armênia, só o que as autoridades podiam providenciar eram para os sobreviventes que tinham de localizar e retirar os corpos de seus parentes por si mesmos. Sua triste tarefa era ainda mais dificultada porque o terremoto tinha ocorrido no início de dezembro, quando as temperaturas estavam muito baixas. Os suprimentos de alimentos eram poucos e a maioria dos sobreviventes precisava de sua energia para se manter viva, e isso sem contar com a procura pelos corpos de seus entes queridos. Ocasionalmente existem extraordinárias histórias de sobrevivência. Depois do colapso do hospital na Cidade do México, durante o terremoto de 1985, vários bebês recém-nascidos foram encontrados ainda vivos depois de ficarem por uma semana nos escombros. Os bebês retêm bem os líquidos, o que certamente foi de grande ajuda, assim como um reflexo nos muito jovens que põem os seus corpos num estado de animação suspensa quando traumatizados, o chamado reflexo de mergulho. Seja qual for o motivo, encontrar estas crianças vivas após tanto tempo trouxe um raio de esperança às já exaustas equipes de resgate. Após um grande tremor, muitos sobreviventes passam dias ou até semanas ao relento, apesar das condições às vezes aterradoras. Eles se recusam a voltar para suas casas, mesmo se não foram danificadas. Eles receiam os tremores subsequentes. A maioria dos terremotos consiste de um grande tremor seguido de vários tremores subsequentes que podem ocorrer horas, dias ou até mesmo semanas depois, enquanto a falha se assenta em sua nova posição. Em 1992, um terremoto na Califórnia danificou o telescópio deste observatório. Minha nossa! Olha isso! Oh, meu Deus! Mas este vídeo não mostra o tremor principal, mas sim um tremor subsequente. Ele foi gravado no dia seguinte ao terremoto por um dos membros da equipe do observatório. Ele tinha voltado com uma câmera para analisar os danos. Enquanto ele filmava, o tremor subsequente aconteceu. Estou bem! Deus do céu! Estou saindo! Cadê você? Espera aí! Estou saindo! O quê? Eu já vou! Tudo bem! Onde você tá? No último andar! E você tá bem? Tudo bem! E o telescópio? Foi destruído! Sai, sai, sai! Vamos! Ele pode cair! Vai! Esquece isso, cara! Vamos! Vai! Eu já gravei tudo! Vai! Eu gravei tudo! O tremor subsequente destruiu o caminho elevado que ligava o observatório à beira do lago. E, como o terremoto que atingiu a Itália em 1997, ele causou mais danos do que o terremoto original. Então, o que podemos fazer para nos proteger dos terremotos e dos terríveis danos que eles causam? A resposta óbvia é a ciência encontrar métodos de prever os tremores. O problema é que os grandes terremotos não ocorrem com muita frequência. 10 a 20 terremotos menores ocorrem sob o solo de São Francisco todos os dias. Porém, até 1989, não havia ocorrido um tremor grande desde o famoso terremoto de 1906. Então, como a ciência pode distinguir entre as causas dos milhares de pequenos terremotos e do grande que pode destruir uma cidade? Os terremotos são fundamentalmente imprevisíveis. E então é preciso entender que nós realmente não queremos só prever os terremotos. 20 ou 30 terremotos ocorrem todos os dias em algum lugar do sul da Califórnia, só no sul da Califórnia. O que estamos tentando fazer é prever quais dos terremotos serão grandes.
Para fazer isso, teria de haver algo diferente na maneira que um grande terremoto começa e na maneira que um pequeno terremoto começa. E até onde sabemos, não há nenhuma diferença. Se vamos prever terremotos, precisamos ser capazes de medir mudanças na Terra que indiquem que eles estão para acontecer. Para os cientistas, isso significa coletar e analisar dados antes do tremor. E isso significa levar instrumentos com antecedência para o local onde um tremor irá acontecer. É por isso que a pequena comunidade de Parkfield, na Califórnia Central, tornou-se o foco da atenção da ciência em meados dos anos 80. Parkfield fica sobre a falha de San Andreas e por mais de um século um terremoto moderado ocorria lá mais ou menos a cada 22 anos. O próximo iria ocorrer antes de 1993. Então, o Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos instalou milhões de dólares em equipamentos na área de Parkfield. Eles fizeram perfurações para instalar sismógrafos de profundidade, lasers para medir pequenas movimentações na Terra e câmeras de vídeo para registrar o evento. Qualquer mudança no solo, o menor acúmulo de tensão ou desnível podiam ser medidos. E então eles esperaram e esperaram. 1993 chegou e se foi. Vários anos depois, o terremoto ainda não tinha ocorrido. Este é o problema com a previsão dos terremotos. Podemos, baseados em evidências passadas, prever quando um terremoto irá ocorrer. Mas isso não significa que ele ocorrerá. Tóquio tem um terremoto grande a cada 60 ou 70 anos. O último grande terremoto ocorrido lá foi em 1923. 143 mil pessoas morreram. O próximo terremoto grande já deveria ter ocorrido, mas simplesmente não existe nenhuma maneira confiável de prever com precisão quando ele irá ocorrer. Só o que podemos dizer é que um terremoto grande quase que certamente ocorrerá nos próximos anos. Existem muitos métodos que afirmam poder alertar sobre um terremoto iminente, mas para cada tremor que permite uma previsão, existem centenas de outros que ocorrem sem nenhum aviso. O tamanho de um terremoto não depende de como ele começa, mas de como para. Porque quanto maior a falha, maior é a sua área. Então, se começar aqui e andar só 10 metros, é de magnitude 4. E se andar 100 quilômetros, será de magnitude 7. E como ele para, pode não ter nada a ver com como ele começa. E então nunca poderemos prevê-los. Nós não podemos prever os terremotos. Tudo o que podemos fazer é nos preparar para eles. O Japão investiu muito em centros de aprendizado projetados para mostrar o que é passar por um terremoto. Todo dia, grupos de pessoas que trabalham em escritórios, crianças e donas de casa, vêm aqui sentir como é passar por um terremoto e praticar as rotinas que devem seguir num terremoto de verdade. Mas o que não dizem a eles é que, num grande terremoto, suas cozinhas podem simplesmente desaparecer. Alguns centros têm até câmaras de fumaça, onde as pessoas podem exercitar a tentativa de escapar de uma casa cheia de fumaça. Mas esta fumaça não é sufocante e venenosa e não está no meio de um inferno em chamas. E existem simuladores que imitam terremotos de verdade. Este aqui está reproduzindo o violento tremor do terremoto de Kobe. Serve para você se lembrar o que o espera, mas num terremoto real não haverá nenhum aviso, nenhum tempo para se segurarem.
Uma vez por ano, a maioria dos municípios e cidades do Japão realizam um dia de alerta de terremoto. Cada um tem um papel. Os japoneses levam o exercício anual muito a sério. Mas este exercício ordenado poderia ser útil frente ao repentino caos de um tremor real? Se as estradas estiverem bloqueadas, os encanamentos de água estilhaçados e hospitais destruídos, toda essa preparação poderá parecer inútil. O terremoto de Kobe pegou todos de surpresa e antes que as autoridades tomassem o controle da situação, houve vários dias de caos total. Estas são perguntas difíceis para o governo responder. Mas, psicologicamente, estes exercícios são importantes para as pessoas que vivem no país mais propenso a terremotos do mundo, para ajudá-los a sentir que, pelo menos, estão se preparando. Outro desafio é construir edifícios e estruturas seguros para que não desabem. Engenheiros e arquitetos agora usam grandes mesas que tremem, que reproduzem com exatidão o movimento do solo nos grandes terremotos. Diferentes métodos de reforço podem ser testados para ver quais funcionam melhor. Alguns edifícios modernos agora descansam sobre bases flutuantes que absorvem a energia de um tremor. Outros, especialmente edifícios muito altos, utilizam contrapesos controlados eletricamente no seu topo que balançam na direção oposta à do tremor. O modelo da esquerda não está protegido, enquanto que o da direita possui esse sistema. Ele funciona, mas é extremamente caro. Mesmo se o edifício sobreviver, um terremoto pode causar incrível destruição ao que está dentro dele. No terremoto de Northridge de 1994, mais da metade dos 30 bilhões de dólares em reparos foram gastos nos danos feitos no interior dos edifícios. A tecnologia moderna nos deu um novo método de nos preparar para terremotos, o sistema de alerta antecipado. As ondas de choque de um tremor viajam através das rochas a cerca de 3 km por segundo. Detectores sísmicos ligados por rádio e computador podem registrar o choque e enviar um alerta instantaneamente. Isto poderia dar a uma cidade a 80,5 km de distância pelo menos 20 segundos de alerta antes do terremoto atingi-la. Pode não parecer muito, mas pode salvar vidas. Após um terremoto ocorrer a 160 quilômetros da cidade do México em 1994, as equipes de resgate carregavam pagers ligados aos sismógrafos. Quando os tremores subsequentes ocorreram, eles tiveram quase que 1 minuto para sair de edifícios perigosos antes do choque. Existem aplicações menos óbvias. No terremoto de Loma Prieta em 1989, alguns caminhões-pipa não puderam sair de seus postos porque o terremoto havia empenado as portas e elas não podiam ser abertas. Então, agora, no quartel-general do Serviço de Emergência de São Francisco, já se usa novas tecnologias. Quando um terremoto começa, um sismógrafo especial capta a primeira onda de choque. Ele instantaneamente envia sinais que disparam os alarmes que automaticamente abrem os portões das estações de bombeiros antes mesmo que alguém saiba que um terremoto já está a caminho. Alerta, alerta! Vamos. Alerta geral! Quando o terremoto começa, as portas já estão abertas e as equipes de combate a incêndios estão em movimento. Os terremotos sempre estiveram conosco e sempre estarão, enquanto continuarmos a viver nas partes do mundo onde eles são uma ameaça. Municípios e cidades serão danificados e destruídos. Pessoas serão mortas e feridas.
Não podemos evitar os terremotos. Sabemos onde é mais provável que eles ocorram, mas não podemos prever quando irão acontecer. Conviver com terremotos é viver em risco. Estamos realmente à mercê de nosso planeta feroz. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.